Vamos iniciar agora a análise do crime de corrupção ativa. Corrupção ativa. Previsão legal. Artigo 333 do Código Penal. A conduta de oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Há também um aumento de pena de 1/3 se, em razão da vantagem da promessa, o funcionário retarda, omite ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Vamos aos sujeitos do delito. Temos o sujeito ativo, ou seja, o agente que corrompe o servidor público. Trata-se de crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa. Por exemplo, um motorista. Podemos citar como exemplo o motorista de um carro e como sujeito passivo temos o Estado. Podemos citar também aqui como exemplo o policial militar, que está ali atuando como se fosse o Estado. Policial militar. Agora vamos à conduta. A conduta nada mais seria do que o agente corromper um servidor público a praticar um ato ilegal que ele não deveria praticar daquela forma. Como, por exemplo, veja, particular que oferece recompensa para que um funcionário público pratique, abstenha-se de praticar ou retarde ato de ofício. Podemos citar como exemplo um motorista que é parado em uma blitz de trânsito sem portar sua CNH. Nesse caso, ele oferece para o policial R$ 500 para que o carro não seja apreendido e ele seja liberado e também não seja multado. Nesse caso, ele está praticando o crime de corrupção ativa. Mas também vamos aqui, muito cuidado, pois temos aqui a canetinha vermelha. Não existe o crime de corrupção ativa quando o particular oferece recompensa a fim de impedir ato ilegal. Aqui comigo. Ou seja, imagine só que uma pessoa é parada em uma blitz, mas está com toda a documentação do carro legal, está com habilitação dentro da validade e o carro não tem nada de irregular. E o policial, por exemplo, diz que vai apreender o carro e ele vai ter que pagar uma multa. Para que aquilo não ocorra, a pessoa oferece um dinheiro ao policial para que aquela conduta que ele diz que vai praticar não seja praticada, ou seja, que ele não apreenda o veículo, sendo que essa pessoa não deve nada, ou seja, está com a documentação toda regulamentada. Nesse caso, a pessoa está pagando, ou seja, dando alguma coisa para o agente público para se livrar de uma conduta ilegal praticada por ele. Nesse caso, não haverá o crime de corrupção ativa. Como vemos aqui, não existe o crime quando o particular oferece recompensa para a fim de impedir ato
ilegal, como exemplo dado. A questão referente à conduta de dar. Vejam que o artigo 333, ele só diz oferecer e prometer vantagem. Em nenhum momento ele fala na conduta de dar. Nesse caso, se uma pessoa dá, não estará cometendo crime. Vejam aqui, ó. A figura típica retratada nesse artigo não inclui o verbo dar. Sendo assim, se um funcionário solicita alguma vantagem, que seria, nesse caso, corrupção passiva, porque é o agente público que está pedindo, se o particular entrega tal vantagem, não responderá pelo crime de corrupção passiva. Vejam só um exemplo. Imagine que a pessoa é parada em uma blitz, está com toda a documentação irregular. E nesse caso, o policial solicita: olha, se você me der algum dinheiro, eu posso lhe liberar. A pessoa, com medo de que o carro seja apreendido, dá esse dinheiro. Nesse caso, só haverá crime por parte do policial que solicitou aquele dinheiro. Não haverá crime de corrupção ativa por parte do particular que deu esse dinheiro, porque o verbo dar não se encontra tipificado. Vamos seguindo aqui. Voluntariedade. Trata-se de uma conduta dolosa aliada a um fim especial, ou seja, conseguir que o agente público pratique, abstenha-se de praticar ou retarde um ato de ofício. Essa é a intenção da pessoa que dá o dinheiro, ou algum tipo de vantagem, não só o dinheiro. Agora vamos falar aqui da consumação e da tentativa. O crime se consuma no momento em que um funcionário público toma conhecimento do oferecimento ou da oferta de vantagem, havendo o crime mesmo que o funcionário se recuse a receber, porque trata-se de um crime formal. Por exemplo, nesse mesmo caso, se a pessoa oferece dinheiro para que o policial não autue a pessoa em uma infração de trânsito e não recolha o carro, e o policial não recebe esse dinheiro, da mesma forma estará configurada a corrupção ativa, porque independe se a autoridade pública recebe esse dinheiro ou não. Temos aqui também tentativa. Se for por um ato verbal ou gestual, não admite tentativa. Se for por um ato escrito, sim, é possível a tentativa, que também é chamada de conatos. Por exemplo, um bilhete é interceptado antes de chegar ao conhecimento do agente público. Nesse caso, sim, haveria tentativa. Agora vamos aqui analisar as majorantes. Veja o que o parágrafo único diz. A pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem da promessa, o funcionário retarda, omite ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional. Vejam que, além dele receber o dinheiro, ele também vai praticar o ato que aquela pessoa quer que ele pratique. Não haverá esta majorante se a conduta praticada pelo agente for de natureza ilícita, pois se for uma conduta praticada de acordo com o seu dever funcional, o particular responde pelo 333, ou seja, só haverá essa majorante se o agente público praticar uma conduta ilícita, ou seja, eu dei o dinheiro e ele deixou de me atuar e me liberou. Nesse caso, haverá majorante. Mas, caso ele pegue o dinheiro e mesmo assim ele apreenda o veículo, a pessoa que deu o dinheiro ou qualquer tipo de vantagem só vai responder pelo caput, ou seja, pelo artigo 333. Vamos aqui, ó. Só haverá esta majorante se a conduta praticada pelo agente for de natureza ilícita, pois se essa conduta é praticada de acordo com seu dever funcional, o particular só responde pelo artigo 333. Muita atenção quanto a isso. Vamos agora analisar algumas questões. Questão de 2008 da Banca FCC para o auditor fiscal da Receita Estadual.
retardar ou omitir ato de ofício, praticá-lo infringindo o dever funcional. São os núcleos do tipo penal de favorecimento real. Não. São os núcleos de tipo penal de advocacia administrativa. Não. Cedendo a pedido ou influência de outrem consistem em crime de favorecimento pessoal. Não. São causas de aumento da corrupção ativa. Aqui está nosso gabarito. Aqui, ó, causas de aumento da corrupção ativa. E aqui diz, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, construir praticamente corrupção passiva. Não, está errado. Agora vamos aqui para outra. De 2018, para a prefeitura, questão de enfermeiro. O crime de corrupção passiva é caracterizado por solicitar ou receber. Não, não é solicitar e receber. É oferecer ou prometer. Extravio de livro. Não vimos nenhum tipo de extravio de livro no tipo. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Praticá-lo contra a disposição expressa da lei? Não. Não se trata desse gabarito. Oferecer ou prometer vantagem indevida ao funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Aqui está o nosso gabarito. Ou seja, oferecer indevidamente a funcionário público para determiná-lo a praticar ato de ofício ou retardar. Esse seria o gabarito. E a letra E, patrocinar direto ou indiretamente interesse privado, não. Então está aí, fizemos essa análise do crime de corrupção ativa. Em breve analisaremos mais crimes.